Hola, mi nombre es John. Esto es el canal Más en Lenguas, and today I will to talk about some difficulties that polyglot people have. All right? Oh my God. Então, o motivo de eu ter escolhido esse tema, pessoas que são poliglotas e têm alguma dificuldade, é porque eu falo 4 línguas e às vezes quando eu tenho contato com outras pessoas ou conversando, acontecem alguns maus entendidos, né? E às vezes tenho alguma dificuldade na comunicação. Então, porque são 4 línguas dentro da minha cabeça. E eu queria mostrar para vocês o que acontece comigo, o que acontece na minha cabeça, às vezes, que desanda essas dificuldades, né? Então, são 4 as línguas que eu falo: português, Libras, inglês e espanhol. E hoje eu trouxe os 4 principais as 4 principais coisas que acontecem dentro da minha cabeça quando eu estou me comunicando. A primeira é, por exemplo, quando às vezes eu estou falando, pode ser falando em inglês, mas na minha cabeça eu estou pensando em espanhol. Às vezes acontece isso. Por exemplo, se eu passar muito tempo estudando espanhol, por exemplo, passo horas estudando, lendo aprofundadamente, escutando alguns. Às vezes estou assistindo algum vídeo, escutando em espanhol, e aí eu paro e, e eu vou falar em português. Às vezes minha cabeça ainda está em espanhol, e aí causa alguma confusão. Por exemplo, às vezes eu vou chamar e eu falo madre, madre, né? Mas o que eu queria falar? Mãe. E eu acabo falando madre. Aí eu fico me perguntando por quê. Segundo ponto é que às vezes eu me acostumo com a língua. Por exemplo, me expressar ou sinalizar, usar palavras que são próprias de uma língua, que só aquela língua proporciona aquele termo. Por exemplo, em Libras nós temos um sinal que ele é muito diferente e fica difícil na hora de traduzir para uma palavra certinha do português. Vocês sabem qual que é o sinal? É esse aqui, ó. Ele é feito na cabeça ou pode ser feito na mão. Às vezes eu não consigo traduzir assim 100% para uma palavra português, porque ele tem uma significação própria dentro da Libra. Tem certas características dos sinais, desse sinal, que ele é representativo apenas em Libras. Parece que é uma coisa icônica assim da Libras. Por exemplo, e às vezes, se eu estou conversando com um amigo, e aí eu fico meio desconfortável, porque às vezes, por exemplo, tem pessoas discutindo, tem pessoas brigando do meu lado, e aí eu fico desconfortável por isso, aí eu uso o sinal. Mas o meu amigo, né, que tá na minha frente, ele me vê sinalizando e fala: por que você tá usando sinal? Eu não sei. Aí eu falo: não, é porque essa palavra significa. Deixa eu ver. Ai, qual que é a palavra? Porque às vezes eu esqueço mesmo. Não é possível traduzir todos os sinais para palavras relacionadas no português 100% corretamente. Às vezes, por exemplo, tem uma palavra que eu tô pensando e eu sei exatamente em inglês o que ela significa, mas na hora que eu vou conversar, se eu estiver conversando em espanhol, eu não consigo falar essa palavra exatamente no conceito que ela seria em inglês. Porque em espanhol teria que ser uma coisa diferente. Porque não há uma igualdade geral 100%, porque as línguas são diferentes. Mas essa pessoa aqui é só uma. Então, por exemplo, às vezes eu tô acostumado com a língua, que são 4 línguas, né? E agora eu comecei a aprender alemão. E então tem uma palavra que eu já.
parece que eu me viciei nela, que eu tô muito acostumado com a palavra, né? E pensa, 4 línguas diferentes dentro de uma mesma pessoa. Então, às vezes acontece isso mesmo. Às vezes eu tô falando, escutando, ah, escrevendo em um tipo de material, falando uma língua, e na hora que eu vou para outra, eu acabo transferindo, por exemplo, o ritmo de fala, né? Não tem essa mudança. E o quarto ponto é, às vezes quando eu tô na aula de inglês, 2, 3, 4 horas só ouvindo inglês, ou, por exemplo, eu tô estudando espanhol por várias horas seguidas, escutando, e aí eu paro, acabou a aula, né? E eu vou embora, e eu saio, parece que as pessoas ao meu redor que estão conversando, né? Que estão falando, estão falando uma língua que eu não conheço, né? Parece que eu não sei, mas às vezes, por exemplo, eu tô andando perto das pessoas e eu ouço elas falando e aquilo que elas falam, né, chega até mim de modo diferente, parece que não é português. Parece que é uma língua que eu ainda não sei, sim, porque eu sinto que meu ouvido está acostumado a reconhecer palavras, a reconhecer coisas em inglês. E às vezes eu tô acostumado com isso. Aí, quando eu ouço isso que a pessoa tá falando, aí é diferente do inglês. Mas elas estão falando português mesmo. Precisa de algum tempo, alguns minutos, para eu me reacostumar a ouvir português de novo, porque meu ouvido tá sensível para inglês. É muito diferente. Isso às vezes acontece também. Thank you por ter assistido meu vídeo. Agora eu vou acabar. Espero que você tenha gostado. Dê um joinha se gostou. Lembre de compartilhar nas redes sociais e também deixar as opiniões nos comentários. E entre no nosso grupo no Facebook, que eu vou deixar aqui embaixo o link. Também lembra que eu amo vocês. Auf Wiedersehen!